E aí, galera? Vamos lá com as perguntas e respostas da semana. Primeira pergunta: quais são os fatores mais importantes que tem que triplicar os cuidados para ter certeza que tem uma planta saudável com belas flores? Bom, eu diria que os mais importantes são iluminação. Você vai ter que ter uma iluminação que vai atingir um ppfd de pelo menos 750 para você realmente conseguir uma planta produtiva dentro de uns parâmetros de temperatura e umidade que seriam, né, os ideais do começo ao fim. Essas três coisas eu diria que seriam os mais importantes. Você também tem que começar com uma genética boa, né? 80% do seu resultado, ou mais até, vai ser por conta da genética que você escolheu usar no começo. Mas o resto vai ser em grande parte a iluminação e os parâmetros de temperatura e umidade. E lógico, né, que sempre tem outras coisas que a gente pode aperfeiçoar. A rega sendo bem feita, né, não pode errar demais na rega. Mas a questão de, tipo, marca de fertilizante, tipo de substrato, essas coisas assim, são menos importantes para você realmente garantir sucesso no final. Próxima pergunta é das fotos em que eu recomendei colocar só as automáticas para florir, por conta da quantidade de tempo e aproveitamento de espaço. A pessoa quer levar as plantas fotos para o resto da flora no outdoor. Parâmetros durante o dia, 29 a 32 graus, à noite 23 a 19 graus, umidade 45 a 60. Eu acredito que dentro desses parâmetros você vai conseguir sim plantar outdoor. Primeiramente, a umidade está dentro da faixa perfeita para a gente conseguir plantar com sucesso e evitar grandes problemas. A temperatura de noite também perfeita. Um pouco quente durante o dia, mas se você prestar muita atenção com a quantidade de água que está aplicando e não exagerar na fertigação, se você vai utilizar, né, algum fertilizante mineral, você deve conseguir levar umas plantas bem legais até o final. Sempre você vai usar um vaso maior no outdoor do que dentro do indoor, né? Você vai querer ter mais buffer contra qualquer situação que pode ocorrer em termos de excesso de vento, dias mais quentes, dias mais secos, que você vai ter menos controle na situação outdoor. Próxima pergunta, uma boa pergunta e muito comum. Vaso de 240 ml, então bem pequeno o vaso. Runoff saiu 5.2 de pH, EC 0.9, feed de entrada era 5.9 com 1.2, adicionou 1 litro de solução e caiu e subiu só para 5.4, adicionou mais 1 litro de solução, totalizando 2 litros para chegar no 5.6, que seria dentro da faixa que você ia gostar de procurar. E é normal precisar de um volume tão grande, quase 10 vezes o esperado, para conseguir corrigir o pH. Poderia ajustar a solução de entrada para um pH de 6.2 para tentar corrigir com um volume menor de solução. Então, duas perguntas na verdade aí. Primeiro, sim, é comum quando a gente está tentando utilizar volume para corrigir pH, é muito mais complicado do que simplesmente corrigir o EC. Sal é muito mais fácil a gente eliminar do que tentar equilibrar o pH dentro do substrato. Isso muitas vezes vai requerer não só muito volume de uma rega, mas às vezes várias regas seguidas com aquele volume, sempre deixando o dryback entre as regas, para tentar estabilizar esse pH. E às vezes realmente não consegue por conta de outros fatores, a água que está utilizando de entrada em combinação com o substrato que está utilizando também, né? A água que é ou destilada ou osmose reversa tem uma tendência a ter dificuldade de manter o pH se o substrato está influenciando de uma forma ou outra. Então, e aí a gente tem outras formas que a gente pode corrigir isso no futuro, mas a gente não quer alterar o pH da entrada, tentando aumentar o pH da entrada para corrigir o que está saindo. Isso normalmente não é considerado uma prática ideal. Agora, se você quer utilizar um pH mais alto durante seu ciclo, tipo, você vai usar um 6.0 ao invés de 5.8, eu não vejo nada de grande de errado com isso. Agora, mantém aquele 6.0 ao invés de 5.8 durante o ciclo todo, não fica variando. O problema seria em variar.
Mas mesmo assim, você vai ver que usar o 6.0, talvez o 5.8 não vai mudar muito em termos da quantidade de volume que você vai precisar para corrigir, por conta do jeito mesmo que o pH funciona, né? Se tiver alguma coisa dentro daquele substrato, dentro daquela solução que está meio que tentando chegar num certo ponto, né? Tá, por conta de falta de buffer, ou por conta de buffer tá tentando ele meio que tentar ficar num um valor específico, independente do qual pH que está colocando lá dentro, vai requerer muito volume para você tentar equilibrar aquele pH dentro daquele substrato. É uma dinâmica meio complicada de explicar sem ter uma aula basicamente só sobre pH. Mas mesmo se você alterar o que está entrando, não quer dizer que você vai ter que usar muito menos volume, talvez um pouco menos, mas não vai mudar grande coisa a quantidade de volume que você vai precisar para corrigir o pH no final. Próxima pergunta é se água oxigenada pode ser aplicado foliarmente, né, na folha. E sim, pode ser aplicada e, na verdade, na minha experiência, ela tolera muito mais do que eu imaginava na aplicação foliar, muito mais do que eu já vi ela tolerar também até no substrato ou na solução de rega. A pessoa perguntou se 2.5 ml 10 volumes, que é o 3%, seria suficiente. Eu acredito que você poderia usar 100 ml do 10 volumes, 3% por litro tranquilamente, mas talvez vai aumentando aos poucos, né, testando a tolerância da planta, mas acredito que até 100 ml por litro você não vai ver nenhum efeito negativo na planta. No estado vegetativo, qual a umidade ideal à noite? 65%. Na verdade, à noite, ideal, eu acho que seria 55%. Você não está tentando equilibrar tanta dinâmica de VPD, transpiração, quanto você estaria durante o dia. E você provavelmente vai evitar mais problemas com mofos nos 55% do que 65%. Não que 65% teria problema, mas se eu fosse tentar pensar numa faixa mais ideal, talvez 55% à noite. Como fazer rega com água oxigenada, visando limpar o substrato? Eu acredito que é água oxigenada, na verdade eu só falo oxigenada. Mas usando água oxigenada para limpar o substrato, se você tem plantas dentro daquele substrato, você vai ter um certo limite. Acredito que, né, os 2.5 ml por litro talvez foi o que eu estava recomendando na época. Eu acredito que você vai conseguir tolerar muito mais na planta do que isso, se for necessário, para um evento curativo. E se você for aplicar direto no substrato para limpar, eu não vejo nenhum limite, na verdade. Se você está simplesmente tentando limpar, vamos dizer, um coco, tentar, né, evitar qualquer coisa que você esteja suspeito que tenha dentro daquilo, eu não consigo imaginar que existe algum limite na concentração. Próxima pergunta, uma do Pikachu, perguntando sobre a planta que mostrou na foto, com a folha estranha, meio curvada, acredito naquela semente que germinou. Para mim, o que aquilo parece, na verdade, foi um dano que ocorreu naquela folha quando estava bem primordial, por conta da semente, da capa da semente. Se teve alguma dificuldade de sair, né, daquela capinha da semente, às vezes, né, gruda algum ponto lá dentro, e quando você tira aquilo, pode machucar no nível bem pequeno, aquela folhinha primordial que está lá dentro, e aí quando ela expande, você vê aquele dano depois. Não acredito que seja ligado a pH ou EC, isso para mim apresentaria sintomas diferentes, mas sim talvez alguma coisa que ocorreu numa fase bem né, no começo dela. Próxima sobre a foto da planta que aumentou o ppfD para 400 e parece que não gostou, a folha parece um pouco enrugada, seria por conta da luz forte. É possível que você esteja talvez causando umas mudanças, né, na estrutura da folha com essa mudança de ppfD. Não quer necessariamente dizer que a planta não gostou, né? Talvez você
usa uma estratégia que eu não sei se já mencionei aqui, mas no processo de aumentar o PPFD, ao invés de trocar de uma vez e já passar, né, várias horas do próximo dia com aquela luz, antes de passar para um PPFD mais forte, dá uma dosagem daquela intensidade que você vai passar ela no dia anterior ou em alguns dias, né, por alguns dias antes de fazer aquela mudança, e faz isso nas últimas horas do dia. Então, nas últimas 2 horas do dia, aumenta o PPFD para aquela intensidade que você pretende colocar ela depois. Faz isso nas últimas 2 horas por uns 2, 3 dias antes de fazer aquela mudança, e você vai ver menos né, diferenças na fisiologia da planta quando você faz uma mudança de PPFD. Mas mesmo assim, se é simplesmente a estrutura dela mudando por conta disso, deve recuperar ao longo tempo. 400 não é nada exagerado que vai matar a planta nem nada. Última pergunta é sobre a hora da colheita. E se tem algum horário específico melhor para fazer a colheita, você pode fazer a qualquer hora. E quais são as melhores condições para fazer a cura? Primeiro, sobre a colheita, né, você sempre tem que prestar atenção nos tricomas. Isso vai ser seu sinal número 1, que você vai prestar atenção para saber qual que é a hora da colheita, né? Eu prefiro colher quando a maioria está tudo leitoso. E o horário do dia não importa. Eu nunca vi uma grande diferença em fazer uma colheita, né, no horário da noite versus no horário do dia. Para nós é mais simplesmente a logística, né, o que acaba sendo mais fácil. Então é isso. Condições para fazer a cura: você vai secar, né, nos 55% de umidade, 65 graus Fahrenheit. E para fazer a cura, você vai basicamente manter esse mesmo padrão. Você vai colocar numa jarra, uma coisa selado, e vai abrindo de vez em quando nas primeiras semanas, até ela basicamente estabilizar a quantidade de, né, a umidade daquela flor. Quando fica mais homogêneo, né, a quantidade de umidade dentro daquela flor, aí você vai atingir um ponto que ela vai guardar por mais tempo e manter a melhor qualidade por mais tempo.